Eu tô vendo o pessoal falar muito sobre essa onda anti-CLT aí, né, cara? E essa onda anti-CLT, muito provavelmente, ela é motivada por isso aqui, ó. Pela possibilidade de você poder fazer o que você quiser na sua vida, no momento que você puder, né? De você não ser necessariamente explorado por alguém, como a gente sabe que muitas das vezes acontece no mercado de trabalho brasileiro, em tudo quanto é lugar. Só que tem uma parada que eu sempre fico meio incomodado com essas coisas de porque agora as pessoas estão pensando assim, que é um movimento. Gente, na boa, esse movimento tá rolando há muito tempo. Há muito tempo. E muito provavelmente você não viu ou porque você não estava ali dentro, ou porque você, de repente, não tinha despertado ainda. E esse despertar, cara, não é uma coisa que acontece do nada e ele não acontece sem querer. São movimentos que acontecem na sociedade com todo tipo de informação. E eu queria muito trazer hoje aqui a teoria da cebola. A teoria da cebola é uma parada que eu ouvi uma vez. Eu não sei se isso é verdade, eu não sei necessariamente, mas eu ouvi sobre isso. Que na época que na crise de 29, né, 1929, lá nos Estados Unidos, que é onde começa a crise da Bolsa de Nova York, Quinta-feira Negra, enfim. O que aconteceu? Tem um cara que ele é o pai do JFK, que é o pai ai meu Deus, esqueci o nome do cara, do Kennedy. No Kennedy que foi presidente, enfim, que teve todas as situações lá que você sabe em 1963. E o pai deles é um cara que já tinha grana, né? A família Kennedy, enfim, já tinha grana antes do Kennedy ser presidente. E aí, uma vez eu vi uma passagem que era sobre ele dizendo que quando estava ali em 29, um dia ele foi fazer foi engraxar os sapatos, né? Que naquela época se fazia muito. E aí o que rolou foi que o cara, o engraxate, chegou e falou para ele que estava sabendo que uma das coisas mais prósperas hoje em dia era investir na bolsa de valores. E aí naquele momento ali, ele pegou e falou, cara, quando ele falou isso para mim, eu peguei todo o meu dinheiro, tirei da bolsa e joguei em outro lugar. E esse é um dos pontos porque a família Kennedy também continuou rica há muito tempo, porque eles porque, lógico, vai ter várias questões, né, gente? As crianças estão gritando a beça aqui. Devem ter várias questões, obviamente, que eu não sei aqui o detalhe. Mas essa é uma passagem, independente se ela for uma fábula ou não, que ele mostrou que assim, cara, quando a informação tá na pessoa que não chega aquela informação, que, cara, uma pessoa que é engraxate, é uma barreira de entrada muito fácil para ela poder começar a trabalhar ali. Então, quando chegou naquela pessoa que na teoria ela tem menos instrução, menos informação, mas ela está vendo aquilo ali como uma oportunidade de negócio, saia na hora. Esse é o ponto. E acho até um ponto, eu vejo uma galera muito aí de investidor sardinha e tudo mais, né? Que fala muito sobre isso também. Que são os sardinhos porque são os sardinhos e tubarões, né? Então são os pequenos que estão ali sempre investindo e tudo mais. Então, que é um pouco sobre isso. Quando você tem muita gente de um determinado nicho, e vou te falar, tem um corte social aí forte, tá? Você sabe disso, né? Não precisa ser trouxa. E que você vê que essas pessoas começam a falar sobre aquilo ali, é o momento que aquilo ali já está rolando há muito tempo, né? Então o que ele fez? Ele tirou o dinheiro, né? Muita gente perdeu dinheiro, muita gente que tinha pouco dinheiro e que assim como se engraxar estava querendo investiu. Foi na verdade a base da pirâmide, a base não, o topo da pirâmide, né? Que é onde caiu tudo, porque a galera já tinha metido o pé. Então, e a gente na verdade desculpa aí, tem que toda hora ficar trocando aqui, mas porra, meu braço tá doendo se ficar apoiado aqui. E quem na verdade tava ali já há muito tempo já, né, investindo e tudo mais, ligado já naquele assunto, cara, se ferrou. E hoje o que tá rolando é basicamente isso. Quando eu vi que tipo tem um movimento CLT, eu falei assim, cara, quem são essas pessoas? Quando você começa a ver as pessoas, tipo, são jovens que basicamente viram todos os pais aí se ferrarem durante muito tempo aí sendo CLT e estão querendo sair dessa parada. O que, cara, é completamente compreensível. E isso, cara, não tá rolando de hoje. Isso tá rolando lá de quando eu era moleque, né? Vou te falar que ali, quando em 2007, 2008, quando eu tava me formando, eu pensava a mesma parada. A mesma parada. Vamos lá, 17 anos atrás. Então, há 17 anos atrás já tinha um movimento CLT, só que ele não era mapeado nas redes sociais, porque só tinha o Orkut na época, então você não tinha como ser... Quer dizer, até tinha um Twitter, mas ninguém estava muito afim de ficar falando sobre isso. Então você não tinha uma galera mapeando aquilo ali tão completamente como hoje tem. Então, assim, o movimento CLT já está rolando. Porque vi uma prova forte disso,
Em 2012 foi criado o MEI. Você acha que o governo Dilma criou um MEI só porque eles quiseram criar e alguém teve ideia genial? Lógico que não, meu irmão. Alguém já estava já planejando, alguém já estava já vendo que muita gente já estava de fora ali da CLT. Eu mesmo fui CLT, sei lá, 2 anos, no máximo. E olha, do restante da minha vida eu fui MEI ou trabalhei sem carteira. Então, o que está rolando, na verdade, é só uma conscientização. Só que é como se essa informação da cebola, né? Por que é a teoria da cebola? Porque ela tem várias camadas, né? Quando chega na camada mais externa, meu irmão, é porque já foi, já acabou, entendeu? Então, o que eu estou vendo hoje desse movimento CLT é que, silenciosamente, logicamente, apesar de muita gente não querer mais CLT ou simplesmente estar fazendo essa dualidade aí para demonizar, o que eu sinto que vai acabar rolando é que os maiores salários, que até pouco tempo atrás, isso é só uma perspectiva, isso é uma ideia tirada da cabeça, mas é porque eu sempre acho que todas as coisas são como molas, são como movimentos. E da mesma forma que lá atrás rolou essa vontade, todo mundo ser MEI, pejotização e tudo mais, pode ser que daqui a pouco, no futuro, com situações tão instáveis, muita gente e aí tá, não vai ser dos menores salários talvez, mas vai ser dos salários médios ou um pouco maiores, vai começar a querer mais CLT, porque vai entender a instabilidade do CNPJ e da pejotização. Só que aquela parada, a pessoa que tem menos possibilidade de recorrer a isso, ela sempre vai tomar na cabeça, infelizmente. E é isso que eu acho que é o grande perigo que todo mundo está levantando desses movimentos anti-CLT, porque, cara, a maioria dos salários do Brasil são muito baixos, né? Vamos combinar, são salários muito baixos. Então, se você começa a pegar as pessoas de salários muito baixos e botando elas numa ideologia, digamos assim, anti-CLT, cara, a possibilidade de você ter uma geração de miseráveis no futuro eu não estou dizendo que CLT é a melhor coisa dos mundos, não, tá? Mas eu estou falando só que a quantidade de pessoas que talvez estejam desprotegidas numa condição, por exemplo, de ter um filho, ou de querer férias, ou de repente entrar no seguro-desemprego, ou de repente entrar no INSS por causa de um burnout da vida, ela vai ser simplesmente não existir. Né? Qualquer coisinha dessas que eu citei é pé na bunda e tchau. Então, assim, eu sinto que a informação chegou na casca de fora da cebola, né? Na camada de fora da cebola. Muita gente agora está falando sobre, vai contaminar ainda mais gente, mas já dá para ver já que lá no meio da cebola, numa nova onda, vai ter uma galera pró-CLT por vários desses motivos e condições que as pessoas vão começar a se ligar que, cara, a pejotização vai acabar com a minha vida, entendeu? Agora, isso é só uma perspectiva? Daqui a 10 anos eu posso voltar nesse vídeo e ver que eu estava errado? Posso. Posso também voltar daqui a 10 anos e ver que eu estava certo? Posso. Mas, independente disso tudo, se liga sempre que tudo quanto é informação que você estiver vendo agora, bombada, já começou em algum lugar há muito tempo. Eu tenho várias situações que eu já vivi e que hoje eu olho e falo assim, cara, isso já foi falado lá no passado. E que hoje, na verdade, só está chegando na casca, tá? E muitas das informações, às vezes, elas não acontecem na mesma velocidade das redes sociais, não. Elas acontecem muito devagar. E fica sempre ligado, porque para você poder não ser a pessoa que está perdendo dinheiro no futuro, você tem que estar ligado antes. É isso, eu sou Matheus Graciano, curte, compartilha e até mais.